Oi, gente. A tentativa de perseguir e calar o deputado estadual Renato Freitas continua. E eu vou trazer todos os detalhes aqui, inclusive a decisão mais recente. A decisão mais recente do CCJ é suspender as prerrogativas do deputado por 30 dias. Isso ainda vai a plenário, mas a decisão de 30 de junho foi de suspensão. Existe um processo mais grave de perda de mandato. Eu vou explicar todos os processos, né? E além dos processos que estão sendo movidos contra ele, todos eles processos porque ele estava num protesto contra a morte de um cidadão que supostamente teria roubado uma barra de chocolate. Isso é um absurdo. Mas, enfim, o cidadão foi abordado por segurança. A gente vai trazer os detalhes. E esse aqui, de perda de mandato, é porque ele defendeu a esposa de um manobrista que teria avançado o carro para cima dele. Entendeu? E quer dizer, uma coisa... você percebe que ele está sendo perseguido. E o Meta, sim, lembram do Meta? O Meta descumpriu ordem judicial, aqui ó, descumpriu ordem judicial em relação às restrições do perfil de Renato Freitas. O Meta. Sabe o Meta? Aquele pessoal lá do Facebook? Pois é, é isso aí. Eu vou trazer mais detalhes, gente. Eita. Eu vou trazer mais detalhes de todos os processos envolvendo Renato Freitas e detalhar para vocês. Esse da suspensão foi um protesto no Super Mufato. O que foi que aconteceu? Ele participou de um protesto após a morte de Rodrigo da Silva Boschen, de 22 anos, que foi acusado de furtar uma barra de chocolate e morto após ser contido por um segurança e um funcionário do supermercado. Gente, mesmo que ele tenha roubado um chocolate, matar o cara por causa disso é um absurdo. É um absurdo. O funcionário e tal e o segurança foram denunciados pelo Ministério Público. A acusação atrapalhou o funcionamento do supermercado, retirou cestas, criou ambiente de tensão, praticou quebra de decoro parlamentar. Ele estava participando de um protesto político motivado por uma morte grave. Sua atuação estava protegida pela imunidade, liberdade de expressão e direito de manifestação. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E só para lembrar para vocês, qual foi a postagem que o Meta tentou censurar o Renato? Por ele ter postado um vídeo pró-Palestina, quando está acontecendo um genocídio contra os palestinos lá na faixa de Gaza. Ou seja, ele mostrou indignação com o genocídio contra os palestinos, o Meta foi lá e restringiu o Renato Freitas, né? Restringiu a postagem dele. Né? Ele foi lá numa manifestação de um supermercado, depois da morte de uma pessoa, supostamente teria furtado uma barra de chocolate, né? E essa pessoa foi morta e ele está sendo suspenso, né? Briga na CCJ. Isso daqui é outro caso. Ele chamou o Márcio Pacheco de coronelzinho de meia pataca, chamou o assessor de idiota e teria, segundo a acusação, mas foi desmentido pelas testemunhas, desferido um golpe contra o agressor. Não teve agressão nenhuma, as testemunhas disseram que não teve. Ele reagiu a provocações e os fatos foram distorcidos, né? 2 integrantes do gabinete militar afirmaram que atuaram para conter o tumulto, mas disseram que não presenciaram a suposta agressão e estavam lá no corredor. As testemunhas afirmaram que o assessor provocou o Renato durante a sessão e também no saguão, com risadas e gestos. Ou seja, provocou, perseguiu, foi empurrado para ser afastado, porque estava vindo para cima dele, né? Não teve golpe nenhum e querem derrubar, querem retirar o Renato Freitas, né? E vambora. O processo de cassação de mandato. Ele se envolveu com a briga com o manobrista no centro de Curitiba. Os denunciantes afirmam que Renato praticou agressão física incompatível com decoro. O homem avançou com um carro contra ele. Sua companheira estava grávida. Ele apenas reagiu para proteger ambos. Agiu em legítima defesa. Ou seja, até legítima defesa para esse pessoal não tem sentido. E eu vou explicar para vocês por que estão perseguindo o Renato Freitas.
O Conselho de Ética aprovou o parecer pela cassação, manteve a legalidade e agora está indo para a votação final no plenário. Foi suspensa por um juiz, mas essa situação também é nebulosa. Vamos ver o que vai acontecer. Teve censura estrita, porque ele criticou a diretora-geral da Polícia Penal do Paraná, levantando suspeitos sobre mudanças na direção, após a morte de um preso. A apresentação afirmou que Renato extrapolou a crítica política e fez ataques incompatíveis. As falas estavam protegidas, tratavam de um tema de interesse público, não havia justificativa. Ele recebeu a tal da restrição. E teve a restrição do Meta por postagens a favor da Palestina, né? A favor da Palestina. Gente, são muitos os processos. E olha, quando você vê, quando você examina os processos, você percebe que tem uma coisa em comum. Ele se posiciona contra o genocídio, o Meta vai lá e restringe o perfil dele. Ele se posiciona e participa de uma manifestação contra uma violência contra um cidadão que supostamente teria roubado uma barra de chocolate, mas isso não é motivo para matá-lo. Suspensão das prerrogativas de deputado. Ele defende a esposa de um ataque. Né? Não estando no exercício de sua função de deputado, como um cidadão, sua esposa grávida, e querem fazer ele perder o mandato. Por que isso? Por que isso? É simples. É porque o Renato Freitas está alinhado à classe trabalhadora, é orgânico à classe trabalhadora e demonstra claramente, através da sua fala, o que é que esses processos têm em comum. Todos eles são movidos por políticos do Novo e do PL. São processos movidos pela extrema-direita que quer silenciar o Renato Freitas. E por quê? Por que eles querem fazer isso? Quase todos os processos são movidos pela extrema-direita. Por quê? Porque eles percebem que o Renato Freitas é uma pessoa que bota o dedo na ferida, que mostra que eles são empregadinhos, a extrema-direita, dos super ricos. O Renato Freitas demonstra que essa extrema-direita serve ao patronato e só para o patronato. São inimigos da classe trabalhadora. E eles percebem que o Renato Freitas consegue fazer isso e ele diz: esse cara tem que ser silenciado. Ele tem que ser apagado da cena pública. E estão tentando caçar o mandato dele com esse tipo de coisa. Suspender, limitar. Porque percebem que uma liderança desse tipo expõe toda a hipocrisia e tudo que eles, de fato, a extrema-direita defende. Quando você examina os processos, você vê, ele estava numa manifestação, né, contra um absurdo, coberto de razão. No outro, ele estava defendendo a vida contra o genocídio de civis. Crianças e mulheres e pessoas desarmadas sendo mortas na Palestina. O outro, ele estava defendendo a própria mulher. Coisa que se espera de qualquer pessoa com um mínimo de honra. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. E é muito importante você divulgar esse vídeo, porque isso não está sendo disseminado pela grande imprensa. E quando aparece na imprensa de extrema-direita comemorando. A maioria das reportagens, eu não vou dizer o nome da empresa, mas está aparecendo na extrema-direita comemorando o que está acontecendo com o Renato Freitas. Tem em algumas mídias de esquerda falando um pouco sobre isso. Eu mostrei ali uma reportagem da revista Fórum, tem na TV 247, tem no DCM também, mas a grande mídia está ignorando. Porque faz parte da estratégia de silenciamento. Porque a grande mídia está orgânica aos interesses da classe dominante. Então é muito importante você compartilhar, é muito importante você ajudar a divulgar isso, porque a esquerda não pode. E se acontecer dele perder o mandato, ele tem que se candidatar de novo esse ano e ou lá ou em outro lugar, ele mudar o domicílio, não sei se dá tempo ainda, mas ele tem que continuar a carreira política dele. Ele não podemos permitir que uma figura como Renato Freitas seja silenciado pela extrema-direita. Era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador.
Quem sabe faz um dos nossos cursos. Pode mandar um pix para andretj@terra.com.br se quiser apoiar o canal. Pode ganhar dinheiro, não tem pegadinha, não tem custo. Divulgando nossos cursos. Tem um link no comentário fixado explicando como é que você faz isso. Não tem pegadinha. Você vira inscrito no Hotmart, vira afiliado, vai divulgar e vai ganhar dinheiro dessa maneira, divulgando nossos cursos. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.